De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue 99600-2707. Tire a sua dúvida, agende a sua avaliação. Também com a gente, a Zelar, distribuidoras de água mineral. A Zelar tem o telefone 3454-3330. E também conosco a companhia sempre agradável da Proeste Nissan. Fale com o Maurício e toda a sua equipe de vendas na Proeste Nissan. Você vai fazer o melhor negócio. Na Proeste Nissan, dá negócio. Vale a pena conferir. Tiradentes 1268. O programa Conexão de hoje falando sobre suicídio, tenho a honra de receber aqui o psicanalista Luiz Fernando da Nóbrega. Ele está aqui falando conosco sobre suicídio, é um tema assim extremamente importante. Eu quero convidar você a acompanhar, a conferir e até mesmo a compartilhar aí. Você que acompanha pelo Facebook também, pode compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas falem sobre esse assunto. Luiz, eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão que a gente levantou no último bloco, né? Primeiro assim, a pessoa com depressão, uma pessoa que está sofrendo de depressão, qual o risco, existe um nível, um grau aí de que a gente deva se preocupar e ela pode ser uma candidata, um candidato ao suicídio? A pessoa com depressão pode ser uma candidata, sim, a suicídio. Agora, depende do grau, né, da intensidade que aquilo é. Porque você pode ter momentos de depressão, períodos, né, mas aquilo é um movimento. Você recupera, né, e você, vamos dizer, volta a ficar num certo estado de ânimo, né, assim, de outro astral. Mas agora, se a pessoa vai se manter num estado de depressão e aquilo vai mantendo ao longo do tempo, né, não é mais um episódio, né, ela vai ficando naquilo, então isso é um sinal que a coisa não está boa, a pessoa não está numa boa evolução, num bom caminho, né? Então é sinal que é bom que ela tenha ajuda, que ela procure ajuda. E o inverso, Fernando? Pessoa, por exemplo, que não tem nenhum traço de depressão, pode cometer também o suicídio? Quer dizer, o cara pode ter um evento súbito aí de desespero e tristeza, enfim. Por exemplo, você pode reparar que às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que a gente pode chamar assim maníaca, que é muito um estado alterado de animação, né? Que a vida é só beleza, só alegria. Essa pessoa pode ter suicídio, porque ela vai perceber em algum momento que aquilo não se sustenta, que não é verdade que a vida é uma alegria, que é uma festa, né? Esse é um dos problemas modernos que a gente está tendo, que é assim, a dificuldade em lidar com o fato que a vida tem dor, tem sofrimento, tem limitações. E hoje em dia o que aparece? Aparece drogas, por exemplo, que chamam até drogas da alegria, né? Os MD da vida, cocaína e tudo que é para manter o quê? Um estado artificial de maníaco, né? De alegria. E isso é falso. Então, na hora que a pessoa percebe que a realidade bate, que aquilo não se sustenta, ela pode se suicidar. Quer dizer, então, os extremos são perigosos, né? Quer dizer, o indivíduo muito down ou muito up também, muito lá em cima, não é bom. Não, porque isso é... Porque não é uma verdade, né? É falso. A vida não é de tudo ruim, mas também não é de tudo boa, né? Exatamente. Então, como poder ser capaz de fazer essa transição, amor e ódio? Freud postulou em 1920, num texto famoso dele, que é muito além Poxa, agora escapou o tempo. Mais além do princípio do prazer, é um texto famoso do Freud, de 1920, que ele postulou a pulsão de morte. E isso foi assim chocante na época. Mas como o ser humano que é tão legal, faz tanta coisa legal, tem uma pulsão também que é de destruição, que pode matar o outro ou pode matar a si próprio. Isso em 1920. Então, o que o Freud desenvolveu? Que a vida e a morte estão sempre juntas. Sempre juntos. O problema é quando solta uma coisa da outra. Por exemplo, a pessoa começa a ficar altamente destrutiva, né? Então ela soltou o ódio dela, a destrutividade dela e separou do amor. Aí é ruim também. Por exemplo, a pessoa que é só boazinha demais, então ela pode estar, na verdade, sendo muito malzinha para ela, porque ela está deixando de cuidar dela, né? Ela está sendo tão boa para os outros, mas ela está descuidando dela própria, né? Então amor e ódio estão sempre juntos, sempre juntos. Agora, o problema como lidar com isso, que é um movimento que está sempre junto. E o Freud diz, no fim, a morte vence, porque o ser acaba, né? Definha, né?
Mas é o fato natural da vida, né? Agora, eu fico pensando assim, a gente falando local, principalmente Marília, a maioria, não foi unânime, mas a maioria jovens, né, e adultos jovens, né? Isso também tem que sentido faz isso nessa idade da vida, numa idade que se espera assim ter tantos sonhos, né? Exatamente, espera assim, expectativas, então, né? A expectativa provavelmente são pessoas que possam ter exatamente tantas expectativas, de tanta coisa boa, e não suportar isso que a gente estava falando, que a vida é cheia de limitação, dor, né, frustração, né, sofrimento, não é só alegria. Então, isso é muito individual, né? Não dá assim para você falar, né? Como eu falei, até alguns sinais qualquer pessoa pode ter, então não é sinal que aquela pessoa vai se suicidar, mas como que a pessoa vai lidar com aquilo, né? Como, né? Então... Ô, Fernando, e assim, a gente fala dessa questão das frustrações e tal, e isso, como é que está muito relacionado à questão da criação, das informações que essa criança e adolescente vai recebendo ao longo da vida? Como que a gente pode se preocupar com isso? Porque, realmente, tem gente que não recebe bem essas frustrações e que não entende. Por que eu chego num ponto desse, né? De não entender que a vida, ela é feita de ganhos e perdas. Agora, aí você falou uma questão interessante, que entender, né? Porque, na verdade, a vida, vamos dizer, não é para ser entendida, é para ser vivida. E o que essas pessoas estão mostrando é que elas não estão suportando viver a vida, né? Como ela é, né? E aí, muitas vezes, tem uma situação de cultura familiar. Por exemplo, uma mãe que não conseguiu ajudar a filha, o filho, com depressão, com momentos de ficar triste, momentos de ficar em sofrimento ou de frustração. Então, se a mãe não conseguiu ajudar os filhos em cada momento desse, o filho não vai saber também fazer com ele, ajudar ele no momento que ele também vai ficar deprimido, ou vai ficar triste, ou vai ficar ansioso demais. Então, realmente tem a ver com a família e tem a ver com o momento histórico também. Por exemplo, a gente está num momento histórico que é de polarização, né? A gente está com esse assunto das eleições, não só no Brasil, mas pelo mundo, que os polos, né, estão muito acirrados. Então, está difícil de fazer a transição, né? Está difícil. Então, ou a pessoa é muito animada, né, ou pode correr o risco de ficar muito desanimada, né, ou pode precisar de droga para ficar no estado de animação, que não é natural, né? E hoje, muito frequente também, não dá para a gente fugir desse assunto dentro do tema, né? Que questão dos bullying, né? Com adolescentes, com jovens, enfim. Isso, como é que se pode tratar isso? Até no aspecto, porque me parece que é inevitável que esse bullying aconteça, que na nossa época tinha outro nome, né? Era a zoeira, a bagunça, a tiração de sarro e tal. Hoje me parece que isso ficou muito mais agressivo, ou muito mais... as pessoas estão mais sensíveis a essas questões e a gente vê que o estrago tem sido maior. Pelo menos muitas tragédias têm como pano de fundo o bullying. Como é que trata isso, Fernando? Isso é uma das questões que, por exemplo, a pessoa pode achar que ela vai entrar, por exemplo, com uma arma, né, numa escola e matar pessoas, né? Colegas até, no caso que teve aqui em Suzano, Suzano. E aí, tipo, vou dizer, eu tô revoltado, né? Vou atacar quem me atacou, né? É como se fosse tipo uma resposta de um sofrimento que a pessoa recebeu, né? Então ela se sente humilhada, ela se sente derrotada, ela se sente assim num estado lesado, vamos dizer, prejudicado, e pode achar que alguém é culpado, né? Então pode querer se revoltar contra professores, contra outros colegas, contra a sociedade, né, assim, de modo geral, né? E aí faz um negócio desse, né? Um ataque, por exemplo, aos colegas, né? Ou acaba se suicidando também, né? A gente volta já para falar mais aqui no programa Conexão, inclusive falar como, né, a psicanálise pode ajudar também nesses casos. A gente vai rapidinho, falando ainda da questão do suicídio, rapidinho ao intervalo, mas antes disso nós vamos agora para a participação do nosso grande parceiro, Dr. Marcelo Rodrigues. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber
O implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado, aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.